Atenção, alerta vermelho para tempestades devastadoras. O que está se formando sobre o sul do Brasil nas próximas horas reúne alguns dos ingredientes mais perigosos para a ocorrência de tempestades severas. Uma extensa faixa de nuvens carregadas atravessa o Rio Grande do Sul, rios importantes voltam a subir e áreas que ainda não se recuperaram das últimas chuvas podem receber novos volumes extremos nas próximas horas. Em algumas regiões existe previsão de chuva superior a 60 milímetros em apenas uma hora, acumulados acima dos 100 milímetros em um dia, granizo e rajadas que podem ultrapassar os 100 km por hora. Mas existe uma pergunta ainda mais preocupante. O que acontecerá quando essa nova rodada de tempestades alcançar um solo completamente encharcado e bacias hidrográficas que já respondem rapidamente à chuva? Santa Catarina e Paraná também estão na rota das tempestades. Existe alguma relação entre esse evento, o temporal assustador de Ribeirão Preto e o fortalecimento do El Niño? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje, vamos analisar a fase mais perigosa das tempestades que atingem o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, entender por que existe potencial para danos graves e acompanhar o deslocamento das instabilidades durante a madrugada e a manhã de quarta-feira. Também vamos observar a situação de Santa Catarina e Paraná, a chegada de uma massa de ar mais frio e os possíveis efeitos sobre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além disso, vamos voltar ao temporal que atingiu Ribeirão Preto na semana passada. Muitos inscritos continuam assustados com as imagens de árvores, postes e telhados derrubados pelos ventos. Vamos compreender como uma tempestade consegue produzir rajadas superiores aos 120 km por hora e por que eventos aparentemente diferentes podem ter ingredientes atmosféricos semelhantes sem necessariamente serem causados pelo mesmo sistema. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Ou o vento começou a aumentar? Escreva o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. Os relatos enviados por vocês ajudam a acompanhar a evolução do tempo em diferentes pontos do Brasil. Antes de começarmos a previsão, quero responder brevemente aos comentários do último vídeo. Recebemos relatos de Ribeirão Preto, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, além de perguntas específicas sobre Tenente Portela e sobre a possibilidade de a frente fria atingir a capital paulista. Também vimos muitas mensagens de preocupação, fé e solidariedade às famílias gaúchas. Agradeço sinceramente a todos que estão compartilhando informações sem espalhar pânico. Para quem escreveu que está com medo, a orientação mais importante é acompanhar os alertas oficiais, evitar áreas vulneráveis e preparar-se com antecedência. Informação confiável não elimina o perigo, mas ajuda a tomar decisões mais seguras. Agora precisamos olhar para o Rio Grande do Sul, porque esta noite de terça-feira, dia 28 de julho de 2026, representa uma das fases mais delicadas deste evento. O Instituto Nacional de Meteorologia, conhecido pela sigla INMET, publicou avisos de tempestade em diferentes níveis, incluindo o aviso vermelho de grande perigo para extensas áreas do estado. Nas regiões sob o nível máximo, a previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima dos 100 milímetros em um dia, ventos que podem ultrapassar os 100 km por hora e queda de granizo.
O nível vermelho não significa que todas as cidades enfrentarão exatamente o mesmo fenômeno, mas indica que a atmosfera apresenta condições para impactos graves em parte da área alertada. Entre os riscos estão quedas de árvores, destelhamentos, danos em plantações, interrupções do fornecimento de energia, alagamentos rápidos e elevação de córregos e rios. A chuva de tempestade é irregular, portanto, uma cidade pode receber um volume moderado, enquanto outra localizada a poucos quilômetros enfrenta chuva torrencial e vento destrutivo. As áreas de maior atenção nesta noite incluem o oeste, o sudoeste, a Campanha, a região central, as Missões, a região metropolitana de Porto Alegre e diferentes pontos da metade norte. Depois de algumas horas de menor atividade, novas tempestades podem voltar a se desenvolver sobre o oeste e a Campanha e avançar em direção ao centro do estado. Ao mesmo tempo, núcleos carregados continuam atuando no norte e no noroeste, aumentando os acumulados em áreas que já receberam muita chuva desde a segunda-feira. O que torna esse cenário especialmente perigoso é a repetição. Em vez de uma única tempestade atravessar rapidamente o estado, diferentes núcleos podem se formar e passar sobre regiões próximas durante várias horas. Esse processo é chamado informalmente de treinamento de tempestades, porque as células seguem trajetórias parecidas, como vagões passando repetidamente sobre o mesmo trilho. Quando isso acontece, o volume total de chuva pode crescer muito rapidamente, mesmo que existam intervalos temporários de enfraquecimento. Os acumulados podem alcançar aproximadamente 150 milímetros em diferentes áreas do Rio Grande do Sul. Algumas projeções mais amplas chegaram a indicar valores ainda maiores durante vários dias, mas é necessário interpretar esses números com cuidado. Um mapa de previsão não determina exatamente quanto choverá em cada município. Ele identifica regiões onde a atmosfera apresenta maior possibilidade de produzir volumes elevados e a localização final das tempestades pode mudar ao longo das próximas horas. Mesmo assim, volumes próximos dos 100 ou 150 milímetros já seriam suficientes para provocar grandes transtornos. A Defesa Civil mantém alertas de inundação com risco muito alto no rio Uruguai, especialmente em Itaqui e Uruguaiana. Também foram publicados avisos envolvendo o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, e o rio Gravataí, em Gravataí. Esses alertas mostram que o problema não termina quando a chuva enfraquece, porque a água continua descendo pelas bacias e pode elevar os rios horas ou até dias depois. Para compreender o perigo, imagine novamente uma esponja completamente encharcada. Em condições normais, parte da água da chuva penetra no solo. Porém, quando os espaços já estão ocupados, quase toda a nova precipitação escoa pela superfície em direção às áreas mais baixas. Esse escoamento rápido aumenta o volume de córregos, arroios e rios, favorecendo alagamentos, enxurradas, erosões e deslizamentos. As bacias dos rios das Antas, Caí, Taquari, Sinos, Jacuí, Ibicuí, Ibirapuitã e Uruguai exigem acompanhamento constante. Mesmo em cidades onde a chuva começar a diminuir na quarta-feira, os rios ainda poderão continuar subindo. Por isso, moradores de áreas historicamente inundáveis não devem interpretar a melhora do céu como o encerramento imediato do risco. Durante a madrugada desta quarta-feira, dia 29, o maior potencial de chuva intensa e tempestades avança para o noroeste, o norte, a serra, os vales, a região metropolitana de Porto Alegre e o litoral gaúcho. A frente fria se desloca lentamente para o norte e mantém uma faixa extensa de instabilidade. Porto Alegre pode registrar chuva a qualquer momento, com possibilidade de núcleos mais fortes nas proximidades, enquanto áreas serranas e dos vales precisam acompanhar tanto o risco meteorológico quanto a resposta dos rios e encostas.
Em cidades como Tenente Portela, localizada no noroeste gaúcho, a madrugada e as primeiras horas da quarta-feira merecem atenção especial. A previsão indica a possibilidade de chuva forte, raios e rajadas na faixa norte e noroeste, embora a intensidade exata dependa do posicionamento das tempestades. Quem vive nessa região deve manter o celular carregado, acompanhar os avisos da Defesa Civil e evitar deslocamentos durante os momentos de maior atividade elétrica e vento. No oeste, na campanha e no sul do estado, a instabilidade começa a perder força ao longo da quarta-feira. O tempo não abre imediatamente em todas as cidades, mas a tendência é de diminuição gradual da chuva e entrada de ar mais seco. Mesmo nessas regiões, o risco de alagamentos e elevação dos rios continua porque os volumes acumulados ainda estarão escoando. Enquanto o sistema se afasta do Rio Grande do Sul, as tempestades avançam sobre Santa Catarina. Durante a madrugada e a manhã de quarta-feira, o sul, o oeste, o meio-oeste, a serra e outras áreas catarinenses podem registrar chuva intensa, raios, vento e granizo. Os acumulados previstos são menores do que os esperados em parte do território gaúcho, mas núcleos localizados ainda podem causar danos, principalmente em cidades com drenagem deficiente ou em costas vulneráveis. No Paraná, as primeiras tempestades atingem o oeste e o sudoeste, alcançando cidades próximas de Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco e Francisco Beltrão. Ao longo da quarta-feira, a instabilidade avança para outras áreas do estado. Existe risco de chuva forte, muitos raios, granizo isolado e rajadas de vento, principalmente durante a passagem das células mais organizadas. No sul do Mato Grosso do Sul, cidades como Ponta Porã, Dourados, Mundo Novo e Amambai também entram na rota da frente fria. O sistema pode provocar tempestades localizadas e uma queda gradual da temperatura. Na faixa central do estado, incluindo Campo Grande, ainda existe possibilidade de pancadas fortes entre a tarde e a noite de quarta-feira. Agora precisamos voltar ao evento de Ribeirão Preto, porque ele ajuda a compreender por que um aviso de tempestade nunca deve ser tratado como exagero. Na madrugada da última sexta-feira, dia 24, uma frente fria encontrou uma massa de ar quente e instável sobre o interior de São Paulo. Em pouco tempo, nuvens muito carregadas se desenvolveram e produziram chuva intensa, granizo e rajadas próximas dos 122 km por hora em áreas da região. As imagens mostraram árvores inteiras derrubadas, postes inclinados, telhados arrancados e estruturas danificadas. Uma tempestade desse tipo pode durar poucos minutos no ponto de maior intensidade, mas as rajadas se espalham rapidamente e surpreendem quem ainda está do lado de fora. Por isso, o fato de o céu parecer apenas escuro ou de a chuva ainda não ter começado, não significa que seja seguro permanecer em áreas abertas. Uma das explicações consideradas para os ventos destrutivos é a ocorrência de uma corrente descendente muito intensa, conhecida como microexplosão. Dentro de uma nuvem de tempestade, gotas de água e partículas de gelo podem resfriar o ar. Esse ar mais frio e pesado desce rapidamente, atinge o solo e se espalha em diferentes direções, produzindo uma explosão de vento horizontal. Esse tipo de fenômeno é diferente de um tornado. No tornado, existe uma coluna de ar em rotação conectada à base da tempestade. Na microexplosão, o principal movimento é uma corrente descendente que se espalha ao encontrar o solo. As duas ocorrências podem provocar danos graves, mas deixam padrões diferentes de destruição. Sem uma análise detalhada das imagens, dos radares e da distribuição dos danos,
não é responsável afirmar que houve um tornado apenas com base na velocidade do vento. E existe uma ligação entre Ribeirão Preto e o que acontece agora no sul. Esses eventos não foram produzidos pela mesma tempestade, mas possuem alguns ingredientes semelhantes. Nos dois casos, houve encontro entre ar quente e úmido, uma frente fria, forte instabilidade e ventos capazes de organizar as nuvens. A diferença está na escala, na localização e no momento. Ribeirão Preto enfrentou um núcleo localizado e extremamente intenso. No Rio Grande do Sul, a preocupação envolve uma área muito maior, sucessivas rodadas de chuva e uma condição hidrológica já perigosa. Também é importante falar sobre o El Niño. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, conhecida pela sigla NOAA, confirmou que o fenômeno está ativo e deve continuar se fortalecendo até o fim de 2026. O boletim de julho indicou 97% de probabilidade de permanência do El Niño até o início de 2027, com as águas do Pacífico Central e Oriental apresentando aquecimento significativo. O El Niño pode favorecer chuva acima da média e maior frequência de episódios úmidos no sul do Brasil, principalmente quando intensifica o transporte de umidade e contribui para a permanência de sistemas atmosféricos sobre a região. O Instituto Nacional de Meteorologia explica que o fenômeno pode potencializar a chegada de umidade amazônica ao Rio Grande do Sul, sustentando áreas de baixa pressão e aumentando o risco de tempestades e inundações. No entanto, precisamos evitar uma explicação simplista. O El Niño não criou sozinho o temporal de Ribeirão Preto, nem determina exatamente onde uma tempestade ocorrerá. Ele funciona como uma influência de grande escala, alterando as probabilidades ao longo de semanas e meses. Cada evento severo ainda depende da posição da frente fria, do calor disponível, da umidade, do relevo e da organização dos ventos naquele momento. Depois da passagem das tempestades, uma massa de ar mais frio avança pelo centro-sul. Na quinta-feira, dia 30, o tempo tende a ficar mais firme em grande parte do Rio Grande do Sul, mas as temperaturas caem durante a madrugada e o amanhecer. A Serra Catarinense pode registrar mínimas próximas dos 5 graus, com possibilidade localizada de geada, onde os termômetros se aproximarem dos 4 graus e o céu permanecer aberto. O frio também avança pelo Paraná, Mato Grosso do Sul e parte do Sudeste, mas será de curta duração e não terá intensidade extrema. Entre sexta-feira e sábado, as menores temperaturas podem ocorrer no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e nas áreas serranas do Rio de Janeiro, com diversas cidades registrando mínimas abaixo dos 10 graus. Em São Paulo, a frente fria provoca uma mudança significativa depois do calor desta terça-feira. O sul e o oeste do estado podem receber chuva durante a quarta-feira, enquanto a capital terá aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas entre o fim do dia e a noite. A quinta-feira será mais fria no leste paulista, incluindo a capital, o litoral, o Vale do Paraíba e áreas próximas de Campinas e Sorocaba. Para quem perguntou se a cidade de São Paulo será atingida, a resposta é que a frente fria deve alcançar a capital enfraquecida. A mudança mais evidente será o aumento de nuvens, alguma chuva passageira e a queda da temperatura. Neste momento, não existe indicação de repetição de um evento semelhante ao de Ribeirão Preto na capital, mas os alertas devem continuar sendo acompanhados porque tempestades localizadas podem mudar rapidamente. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o ar mais frio chega entre quinta-feira e o fim de semana, atingindo principalmente o sul mineiro, a Serra da Mantiqueira, o Vale do Paraíba Fluminense e as regiões serranas. No restante do país, predomina o contraste entre chuva no extremo norte e tempo seco no interior. Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins e partes do Nordeste continuam enfrentando baixa umidade e risco elevado de queimadas.
Agora precisamos conversar sobre segurança, porque as próximas horas ainda serão perigosas no Rio Grande do Sul. Quem mora em área de risco deve acompanhar os avisos da Defesa Civil e as orientações do município. Não espere a água entrar na residência para procurar um local seguro. Em caso de ordem de retirada, saia imediatamente e leve apenas documentos, medicamentos, água e itens essenciais. Durante os temporais, retire objetos soltos de varandas e quintais, afaste-se de janelas e evite estacionar debaixo de árvores, postes ou placas. Não atravesse ruas alagadas, nem a pé, nem de carro. A água pode esconder buracos, fios energizados e correntezas fortes. Em caso de emergência, os telefones indicados pela Defesa Civil Gaúcha são 190 para a Brigada Militar e 193 para o Corpo de Bombeiros. Quem mora próximo de encostas deve observar rachaduras, árvores inclinadas, movimentação do solo e surgimento repentino de água. Esses sinais podem indicar perda de estabilidade do terreno. Quem vive perto de rios precisa continuar acompanhando os níveis mesmo depois da chuva, porque a cheia pode chegar horas mais tarde. Se esta análise está ajudando você a compreender a situação, deixe o seu like para que o alerta alcance mais pessoas e compartilhe o vídeo com familiares e amigos que vivem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. O compartilhamento responsável é especialmente importante nesta noite, quando muitas famílias ainda precisam decidir se permanecem em casa ou procuram uma área segura. E aqui está o resumo do que você precisa guardar deste vídeo. Nesta noite de terça-feira, o Rio Grande do Sul permanece sob risco elevado de tempestades severas, chuva extrema, granizo e rajadas superiores aos 100 km por hora. Os acumulados podem chegar aos 150 milímetros e o maior problema será a combinação entre nova chuva, solo encharcado e rios já elevados. Durante a madrugada e a manhã de quarta-feira, o risco se concentra principalmente no noroeste, no norte, na serra, nos vales, na região metropolitana de Porto Alegre e no litoral. Ao mesmo tempo, as tempestades avançam por Santa Catarina e alcançam o oeste e o sudoeste do Paraná. Depois, a instabilidade chega ao sul do Mato Grosso do Sul. O temporal de Ribeirão Preto mostrou como uma tempestade localizada pode produzir ventos destrutivos em poucos minutos. O evento paulista e as tempestades gaúchas possuem ingredientes atmosféricos semelhantes, mas não foram provocados pelo mesmo sistema. Já o El Niño atua como uma influência climática de grande escala, favorecendo um cenário mais úmido no sul, mas não pode ser considerado a causa isolada de cada temporal. Na quinta-feira, a chuva diminui no Rio Grande do Sul, mas os rios podem continuar subindo. Uma massa de ar frio provoca queda das temperaturas no sul e depois alcança áreas do sudeste, com possibilidade de frio mais significativo em regiões serranas. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com o seu comentário. Comenta como está o tempo na sua cidade agora. Está calor, está fazendo frio, está chovendo, há raios, vento forte ou algum rio subindo? Escreva o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião e o seu relato são sempre muito importantes. Para quem está no Rio Grande do Sul, a tempestade já chegou à sua região. Para quem mora em Ribeirão Preto, a cidade já conseguiu se recuperar dos danos da última sexta-feira. E para quem está em Santa Catarina ou no Paraná, o tempo já começou a mudar. Compartilhe informações confirmadas, ajude quem está assustado e não ignore os avisos oficiais. Em momentos como este, solidariedade, preparação e informação responsável precisam caminhar juntas. Obrigado por nos acompanhar nesta análise detalhada do clima. Fique de olho nas atualizações, porque o tempo está sempre em movimento. Até a próxima! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?